Oi, gente, vamos ver aquela interpretação de texto que eu passei e tal. O primeiro texto é Cidadania e Corrupção, do Emanuel Furtado, desembargador do TRT e professor da Universidade Federal, acho que de Campinas. Artigo de opinião no jornal O Povo. Bom, no número 1, em relação a esse texto, pergunta-se. Ai, cadê a coisa aqui? Tá ruim a beça. De eu enxergar por causa da claridade. O texto pode ser classificado como um artigo de opinião porque narra a história de corrupção que envolve tanto o meio político quanto o cidadão comum. Não, o primeiro verbo já diz que não é essa questão. Porque um artigo de opinião não narra a história, ele dá opinião. Então, só por dizer que narra a história, nós já descartamos essa alternativa. Emite opinião sobre a cidadania e a corrupção, mas não deixa claro o ponto de vista. Também não é essa alternativa, porque, sim, omite opinião sobre a cidadania e a corrupção, mas não deixa claro o ponto de vista. Um artigo de opinião tem que deixar claro o ponto de vista, porque o ponto de vista é a opinião. Então, não é essa alternativa. Informa o cidadão sobre casos de corrupção que assolam o nosso país. Está errado também, porque um artigo de opinião, ele não tem como objetivo informar, ele tem como objetivo dar opinião, argumentar, defender seu ponto de vista e não simplesmente informar. A opinião defendida no texto tem relação com os interesses políticos do autor? Não. Porque um artigo de opinião não pode ter relação com os interesses da pessoa em questão. Tem que analisar através de argumentos de autoridade, e esses argumentos de autoridade não tem nada a ver com a pessoa em questão que está produzindo o artigo de opinião. Comenta criticamente um tema, sim, defendendo um ponto de vista, sim, a partir de argumentos, sim. A questão correta é essa aí, a letra E. Número 2. A tese defendida pelo autor pode ser encontrada no seguinte trecho. A tese é o ponto de vista, é a opinião. Letra A. Tem-se notícia só para ficar entre os BRICS que em países como a China, de crescimento de vanguarda, os níveis de corrupção são imensos. Existe corrupção no mundo inteiro. E hoje, no mundo inteiro, a corrupção é imensa. Então, essa questão aí não tem embasamento para dizer que em países como a China, de crescimento de vanguarda, os níveis de corrupção são imensos. Exercer cidadania, que só encontra cenário propício em sistema democrático, implica a noção mínima dos direitos de cidadão e a capacidade de reivindicá-los dos poderes constituídos. É essa. Aí, ó.
a cidadania só dá para ser exercida no sentido literal da palavra, no sentido total, de maneira total, em sistema democrático, sim. Que implica a noção mínima dos direitos de cidadão e a capacidade de reivindicá-los dos poderes constituídos. Querem ver exemplo? Ó, aquele texto que a gente viu sobre o racismo. Sabe? Todos são iguais perante a lei. Aí, agora mesmo, no Brasil, o presidente da República está sendo investigado. Os filhos do presidente estão sendo investigados. Veio uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, que o presidente tem que responder presencialmente pelas denúncias feitas contra ele. Quer dizer, inclusive, o ministro que decidiu essa postura em relação ao presidente, ele coloca exatamente isso, que todos são iguais perante a lei. Então, essa coisa de todos serem iguais perante a lei só ocorre em sistemas democráticos. Apesar das pessoas burlarem e tal, mas tem como recorrer. Apesar das corrupções e tal, mas há como recorrer. Apesar dos pesares. Bom, número 3. Durante todo o texto, o autor deixa marcada a sua opinião sobre o tema em questão. Retire do texto pelo menos 4 frases em que essa opinião, o ponto de vista, está bem clara. Vamos lá. Tá pedindo o quê? 4 frases. Eu vou pegar 4 frases aqui, passar para vocês, ó. Com a presença da corrupção, daí causar indignação, o fato de saber que com a presença da corrupção, quantidades incalculáveis de dinheiro deixam de chegar ao cidadão em formas de bens e serviços de obrigação do Estado, indo ao reverso para os bolsos de inescrupulosos indivíduos ou quadrilhas. Ó, só o fato de se poder investigar essas fortunas que saem do país através de mãos inescrupulosas, só o fato de se poder investigar já é um sinal de democracia, né? Apesar das pessoas não respeitarem a Constituição, não respeitarem o sistema democrático, mas, apesar dos pesares, ainda há democracia. Então, isso aí é uma das frases. Penso que a educação para não corrupção deve começar dentro de casa, na família, nos mais singelos gestos, passar de forma efetiva e vigorosa pela escola, no nível mais elementar até os superiores, e por campanhas constantes dos meios de comunicação. É uma forma de se inculcar na cabeça das pessoas o dever de cidadania, o sistema democrático em que vivemos. Já numa ditadura tipo
aquelas ditaduras lá do Oriente Médio, ninguém pode abrir a boca para falar nada. As mulheres, então, coitadas, são totalmente tolhidas. E aqui, apesar dos milhares e milhares de problemas que temos, né, nós vemos a mulher a cada dia e conquistando seus direitos, né? Ainda falta, está no início ainda da conquista de nossos direitos, mas já há uma voz feminina, já há um eleitorado feminino, tá? Precisa de muita coisa ainda, mas, bom, número 5. O vocábulo que pode substituir o adjetivo vilipendiado sem causar prejuízo ao sentido da frase é desprezado. Ele foi vilipendiado, quer dizer, ele foi desprezado. Tá? Não, acho que nesse sentido aí fica melhor rejeitado. O número 4. 5. A principal solução apontada no texto por Emanuel Furtado sobre a questão da corrupção é fazer campanhas constantes nos meios de comunicação, conscientizando os cidadãos dos seus deveres e direitos. Sim, mas não é tudo. Os corruptos devem ser punidos com rigor e devem reparar todo o prejuízo causado ao país e aos cidadãos. Sim, mas ainda não é tudo. As penas aplicadas para todos que se envolvem em casos de corrupção devem ser bem mais severas. Depende. As atitudes cidadãs devem ser ensinadas em casa através de pequenos gestos no dia a dia. Sim, isso aí é tudo sim, porque ensinando a criança mente. Não pode mentir. Mentira não é uma coisa boa. E procurar levar a criança a entender que não se deve mentir. Se a criança pega uma coisa que não era de um coleguinha, leva para casa, vai lá e devolve. Isso não é seu. Enfim, são esses gestos que vão criando a consciência de cidadania. 6. Eu não estou enxergando a setinha. Sumiu. Achei. 6. Faz parte dos argumentos do autor. A corrupção não é um problema apenas do Brasil, sim, tá certo. O cidadão que paga os seus impostos é ultrajado pelos inescrupulosos, sim. Então a 1 e a 2 estão certas. A corrupção ocorre somente no meio político? Não. A corrupção ocorre em todos os meios, em todas as instâncias. Essa aí não entra, número 3. O Ministério Público e o Judiciário são implacáveis com os corruptos? Não, nem sempre. Então, as que estão corretas são apenas, de acordo com o texto, são apenas o número 1 e o número 2, a letra E.
Agora o próximo texto. Onde está? Em cima, essa danada. Ah, tá com vírus, sim. Segundo texto, apagão da leitura. Adriana Nathalie, revista de língua portuguesa, editora Segmento. Então, com base na leitura do texto, depreende-se que a autora predominantemente defende um ponto de vista sobre um assunto com argumentos convincentes. Vamos lá ver se é isso? Aqui, ó. Ler e não entender é chaga que afeta até a elite bem formada do país. O que você pode fazer para interpretar melhor os textos que lê? O Brasil vive prosperidade mendiga na leitura. O que significa isso? Mendiga quer dizer... Mendigo é aquele que tem muito pouco, que tem pouquíssimo. A escolaridade média do brasileiro melhorou, como nunca na última década, assim como a inclusão no sistema de ensino. O brasileiro comprou mais de 469 milhões de exemplares de livros em 2011. O Plano Nacional do Livro e Leitura mapeou 900 atividades listadas pelo Estado, pelo incentivo à leitura. Entretanto, os sintomas do avanço parecem a ponta do iceberg, do atraso. Se é verdade que nunca se leu tanto no país como na era da internet, também é fato que nossa qualidade de leitura historicamente ruim ganhou agora precisão de pesquisa. O indicador do alfabetismo funcional 2011-2012 do Instituto Paulo Montenegro, em parceria com a ONG Ação Educativa, mostra que só 1 em cada 3 brasileiros com ensino médio completo é de fato alfabetizado. E 2 em cada 5 com formação superior tem nível insuficiente de leitura. É gente que ocupa o refinado nicho das pessoas qualificadas do país, parcela significativa da população, mas que simplesmente não entendem o que leem. Bom, então aí, ó. Com base na leitura do texto, depreende-se que a autora predominantemente defende um ponto de vista. Qual é o ponto de vista? Que o brasileiro lê muito pouco, que a leitura no Brasil é mendiga. Mendiga quer dizer... Vocês sabem o que é um mendigo. E que mesmo as pessoas que têm acesso à escola, até no nível universitário, muitas não entendem o que leem. Defende um ponto de vista sobre um assunto com argumentos convincentes. Sim, que ela usa de argumentos de autoridade para colocar essa coisa aí da leitura mendiga, né? Que eu achei até um termo muito interessante. No país, a letra A. Para substituir a palavra chaga em ler e não entender, é chaga que afeta até a elite bem formada do país.
ferida, problema, questão, desafio, é problema. É problema que afeta até a elite bem formada do país. 9. Com base na interpretação do período, o Brasil vive prosperidade mendiga na leitura. Pode-se reconhecer que a autora defende a tese de que o povo brasileiro está praticando uma leitura diversificada e com mais qualidade. Se fosse assim, não seria mendiga. Não houve nenhum avanço com relação à leitura dos brasileiros? Não é isso. Houve. Mas ínfimo, mas houve. O brasileiro não adquire em sua formação acadêmica as habilidades leitoras necessárias para se tornar um leitor crítico. Não é isso. É o problema da falta de leitura. O nível de leitura dos brasileiros está prosperando a cada dia devido à presença da internet. O brasileiro lê mais, mas a qualidade da leitura não é próspera. Ele lê sim, muita coisa pela internet, mas lê muita porcaria. Então, então não é isso, não pode ser. Letra E, o brasileiro está lendo mais, porém ainda apresenta dificuldade em compreender e interpretar o que lê. É isso aí que ela diz, claramente no texto. Número 10. Para comprovar a ideia de que o brasileiro está lendo mais, a autora faz uso de quais informações? Opinião de especialistas, referências históricas, dados estatísticos, citação de livros ou filmes, exemplos de casos reais, dados estatísticos, que sempre serão argumentos de autoridade. 11. Entretanto, os sintomas do avanço parecem a ponta do iceberg, do atraso. A conjunção, entretanto, ao introduzir a oração destacada, estabelece uma ideia de contrariedade em relação à informação que será mencionada posteriormente. Não. Acréscimo não. Conclusão, não. Ou é a letra D ou a letra A, porque é uma conjunção coordenativa adversativa que significa ideia contrária, contrariedade, adversidade. Então, contrariedade em relação à informação mencionada interiormente. Vamos ver? Não depois, antes. Aqui, Entretanto, onde está esse entretanto? Vamos deixar aqui. A escolaridade média do brasileiro. O Plano Nacional do Livro e Leitura mapeou 900 atividades listadas pelo Estado para incentivo à leitura. Entretanto,
Mas, porém, os sintomas do avanço pareceram a ponta do iceberg do atraso, se é verdade que nunca se leu tanto no país. Então, esse entretanto é relacionado ao que foi dito antes. O que é que foi dito antes? O Plano Nacional de Livre Leitura mapeou 900 atividades listadas pelo Estado para incentivo à leitura. Mas, é isso aí. Vamos para a próxima. Décima segunda. Não, 13ª. É gente que ocupa o refinado nicho das pessoas qualificadas do país. A expressão destacada tem o mesmo sentido de. Ela coloca isso, a autora, quando se refere às pessoas que ingressam na universidade, mas que não entendem o que leem, ou seja, não sabem interpretar. Isso aí é referente o quê? A minoria letrada. Ela está lá convivendo, ela está lá no meio da minoria letrada. Mas não está entendendo nada que eles estão dizendo. Não entende nada que lê. Tá? Porque há facilidades, né? Não digo nas escolas públicas, as pessoas entrarem nas universidades. Muita gente, apesar de estar na universidade, sai da universidade formada e com problema de leitura e de escrita. Infelizmente é assim. Né? Tanto que a gente vê hoje em dia as pessoas se formam em advogadas, mas tem a prova da OAB. E olha, uma quantidade imensa de pessoas é reprovada na prova da OAB. Muita gente se forma para as mais diversas profissões, tipo para professor. Mas vai fazer uma prova, um concurso para público, para ingressar no estado, no município, mas não consegue passar no concurso, não consegue atingir o mínimo necessário para ocupar uma vaga. Tá? Então, ela usa de dados estatísticos, isso aí é um artigo de opinião, porque ela tem um ponto de vista, ela argumenta com dados estatísticos e conclui. Né? E é a grande verdade aí, ó, os advogados que não passam na prova do OAB, os professores que não passam nos concursos, os médicos que não passam nos concursos e por aí vai. Tá? Então é isso, minha gente. Vou enviar daqui a pouco a segunda parte de concordância verbal, que é com o verbo haver, e uma outra proposta de redação. Até a próxima.